Olá para você ligado na TV Câmara Jaú, muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. A gente segue entrevistando os vereadores que compõem aí o Legislativo jauense. E nesta edição eu tenho o prazer em receber aqui no estúdio o vereador do Progressistas, Rodrigo de Paula. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Sempre é um prazer participar e levar para a população a transparência do nosso trabalho. Bom, vereador, a gente começa o nosso bate-papo falando sobre um projeto que está tramitando nas comissões permanentes aqui da Casa, de sua autoria, que pretende criar a Frente Parlamentar em defesa do setor calçadista aqui da cidade. Eu gostaria que o senhor falasse da importância da criação dessa frente parlamentar e de que forma ela deve atuar depois de criada. Bom, Ângelo, é importante ressaltar que Jaú ainda se movimenta em relação ao calçado. Nós somos reconhecidos oficialmente como a capital do calçado feminino no estado de São Paulo, isso de forma oficial. Foi uma proposta de lei que eu apresentei para um deputado. O deputado entrou na Lesp e foi reconhecida oficialmente. E hoje, a cada 10 empregos gerados na cidade, 6 são do setor calçadista. Eu passei pelo setor calçadista, tenho experiência na área comercial do setor do calçado e eu acredito muito nele. Então, como uma das propostas, por estar aqui vereador, foi de que a gente trabalharia para o setor calçadista. E entendendo como o vereador pode trabalhar melhor para poder ajudar esse setor, nós entramos com um projeto de lei que cria a frente de apoio ao setor calçadista. Por quê, Ângelo? Nós temos que discutir leis de incentivo a esses industriários. Nós precisamos agregar ao APL, que é o Arranjo Produtivo Local, que ele agrega todo aquele que diretamente ou indiretamente está ligado ao setor calçadista. Eu vou dar um exemplo. Nós temos hoje na cidade, e é um projeto que a Frente Parlamentar quer brigar para que o prefeito inclua no orçamento para o ano que vem o censo das indústrias de calçado de Jaú. Porque hoje a gente não tem a noção quantas fábricas tem, quantas fabriquetas, quantas bancas tem, aonde elas estão localizadas, quais são as demandas que elas têm, quais são as necessidades. Esses funcionários estão sendo atendidos com logística, eles têm transporte, eles têm creche próximo para poder ser mais fácil a sua mobilidade à disposição da família, qual que é a distância de bairro. Então, com o interesse de desenvolver ações que elas devem acontecer ao longo dos próximos meses, nos próximos anos, para melhorar o setor calçadista, nós estamos envolvendo uma série de ações no Poder Legislativo, sabendo que o Poder Executivo é quem tem a maior facilidade de poder fomentar esse setor, porque ele consegue trabalhar com estruturação, as feiras, etc. Mas o papel do Legislativo na composição desse projeto é muito importante. Então imagina, dentro da estrutura da cidade que necessita do calçado, nós temos os fabricantes que são os produtores, que são os diretos e os indiretos. O comerciante, ele recebe dinheiro do cara que fabrica calçado. O cara da padaria tem que vender para quem trabalha na banca do calçado. A pessoa que trabalha com calçado, ela abastece, ela compra roupa, ela corta o cabelo, ela gasta na farmácia. Então, o setor nosso que mais tem hoje mão de obra qualificada, ainda que falta muitos profissionais qualificados, isso é uma constante busca das empresas, do sistema Senai, do Senac, para ampliar isso. Hoje, a maior mão de obra na cidade é do calçado. São pessoas que prestam serviço de alguma forma. Então, pensando nisso, nós estamos envolvendo diversas ações para poder melhorar, ampliar o setor calçadista. Essa frente parlamentar, depois de montada, ela pretende organizar, por exemplo, audiências públicas para até mesmo servir como um resgate da autoestima do setor calçadista? Exato. Na frente legislativa, a gente tem a possibilidade das audiências públicas para poder discutir fomentos de leis, necessidades. Mas a gente também tem a força de brigar junto com a Câmara dos Deputados, por exemplo, junto ao governo do estado, governo federal, para que a gente crie rotas de incentivo aos fabricantes. Você pega, por exemplo, o Sul. O Sul tem um sistema de fomento, de incentivo ao fabricante, que ao invés de ele pagar os 18% de imposto devido, ele tem uma carga de descontos sobre isso daí, que volta como incentivo. Então, por exemplo, ele no final do gasto de 100 mil reais,
ele teria que pagar uma proporção, por exemplo, de R$18 mil de imposto. É só um exemplo. Deste valor, ele paga em torno de 4%. O restante é revertido para a geração de empregos. Então, se imagina se a gente consegue criar uma legislação, ou pelo menos o governo do estado consegue enxergar a Jaú como uma rota que tem que ser feito esse desenvolvimento diferenciado no imposto do calçado, porque o imposto é cobrado sobre os calçados na área do couro, e Jaú não tem a produção hoje que é referência só de couro. Então, a gente tem que brigar pelo reconhecimento do similar, que é o sintético. Então, essa especificação a gente pode brigar para descontos para o fabricante. Quando ele vai fazer o recolhimento dos seus impostos, ele ter um incentivo do governo do estado ou até do município para que reverta em emprego. Então, poxa, esse desconto que vai ser diluído, você tem que reverter em emprego para a mãe de família, por exemplo, para o pai de família, e o pai de família, por sua vez, tem que manter suas obrigações. A criança tem que estar na escola, tem que estar com a vacinação em dia, tem que estar com as consultas em dia. Então, nós podemos fomentar uma cadeia que pode gerar muitos benefícios para esses empresários. Vereador, tem muita gente na cidade que acredita ainda que o setor calçadista sofre um declínio, e essa frente parlamentar vem para mostrar o contrário. Sim. É que, na verdade, Ângelo, vamos pensar uma questão cultural da cidade. Então, anteriormente, a cidade, vamos dizer anteriormente, 35 anos atrás, mais ou menos 30 anos atrás, nós tínhamos poucas fábricas em Jaú, mas essas fábricas eram muito grandes. Então, eram fábricas que empregavam muita gente. E, automaticamente, ela mandava calçado para fora, porque o setor calçadista ele era mais centralizado. Automaticamente, com a expansão da cidade, automaticamente com o crescimento de outros setores, as fábricas elas mudaram de grandes fábricas para fábricas menores, e automaticamente o arranjo produtivo, que é aquela pessoa que trabalhava em uma fábrica, aprendeu o ofício, saiu e montou a sua fábrica menor. Então ela, vamos dizer assim, ela virou células industriais de trabalho. Então, quando as pessoas falam assim, está em declínio, nós voltamos para os números. Hoje os números provam, por exemplo, que a exportação nossa, ela superou $1 milhão no último mês de agosto, que fecha o quadrimestre. Exportações que vão para fora do Brasil, quando a gente briga com a China, por exemplo. Então, o declínio do calçado, ele é relativo a qual ponto está sendo colocado, porque muito ao contrário disso, o calçado está provando que ele está em alta e cada vez está crescendo mais. Pode ser, por exemplo, que algum fabricante ele relative pelo seu negócio. Olha, não estou vendendo como eu vendia antes. Então tem que ser levado em consideração uma série de situações. E essa é a condição da gente chamar a Secretaria de Negócios Estratégicos, a gente chamar o Banco do Povo, a gente chamar o Senai, chamar o Senac e convidar essas pessoas para que elas venham entender qual é a possibilidade de melhoria do negócio dela, para que a gente possa entender se esse declínio é nas vendas, é na produção, é por falta de mão de obra. Então, é uma série de estudos que buscam resultados com base no trabalho nosso. Essa frente parlamentar também pretende discutir a participação do setor calçadista jauense em feiras de renome nacional, até mesmo internacional, ou até mesmo trazer essas feiras para o nosso município e o próprio município organizar eventos como já ocorreram no passado? Sim, isso é um dos primordiais. A gente tem que entender que tem que ter a festa para negócios e a festa que tem que celebrar o calçadista. Ele tem que ter orgulho de falar, eu sou calçadista. Há um tempo atrás eu encontrei com um rapaz, ele falou para mim, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou calçadista, porque é uma profissão muito valorizada lá fora. Mas falando sobre feira, parte do trabalho nosso, ele vai nessa direção. Nós estamos viajando para Brasília esse mês para poder buscar recursos, emendas que devem auxiliar na geração de feiras para o ano que vem na cidade. Então, ano que vem tem que ter uma feira comercial do calçado, onde a gente vai fazer igual Franca, Serrana, São Paulo tem. Vamos pegar os fabricantes locais, expor o material deles e trazer gente de fora fazer negócio na nossa cidade. E quando tiver feiras em outras cidades, a gente montar stand de fabricantes nossos lá dentro. Porque muita gente de fora pega modelo nosso para fazer, entendeu? Essa é a diferença. Nós temos que trazer para já feiras que mostram sobre o material, os insumos que produzem o calçado. Trazer gente de fora que vende coisa boa para vender material bom para nós e criarmos estrutura
estrutura quase que cooperada entre os fabricantes para poder diminuir os custos dessas pessoas. Mas principalmente eu defendo muito a valorização do calçadista. Por quê? Eu vim de uma família que não teve tantos calçadistas direto. Então, minha família trabalhou no setor calçadista, algumas pessoas, mas você vê família que vem de geração. Passa de pai para filho. O pai trabalhou, o vô trabalhou, a filha trabalha, montaram fábrica, foram funcionários, vendem, sabem pegar o calçado inteiro e olhar e falar, opa, isso aqui tá bom, tá errado. E a gente quer criar o resgate dessa tradição, de começar na escola, a criança na escola saber o porquê que a gente é uma cidade capital do calçado feminino, o porquê que a gente pode agregar. Então, falar assim, pô, eu tenho orgulho de ser sapateiro. A gente celebra esse mês, dia 25, dia do sapateiro. E sobre isso, o senhor está participando de um movimento justamente para realizar uma festa que vai resgatar esse orgulho de ser calçadista, de ser sapateiro. Exato, Ângelo. Eu não sei. Eu falo pela minha legislatura. Quando nós assumimos a legislatura, eu não me lembro de uma liderança de vereança tão pesada como foi a nossa. Assumimos com uma enchente logo no começo, lá ano passado que teve, pandemia. Pegou alguns bairros, depois veio a pandemia, depois veio outra enchente. No começo eram pessoas morrendo, a gente não conseguia encontrar saídas, a gente não tinha estrutura econômica para poder fazer concurso, licitação, tudo muito difícil. Então a gente veio trabalhando para que esse ano a gente pudesse gerar novos resultados. E parte disso a cidade deve receber esse mês a primeira festa do calçadista, que é uma festa de celebração. Nós vamos iniciar as celebrações de reconhecimento do profissional, do trabalhador, da trabalhadora que trabalha pela cidade, que monta nosso calçado, que ajuda a fomentar o nosso comércio, que movimenta o dinheiro em nossa cidade e faz nossa cidade ser essa locomotiva no estado como ela é. Como é que deve ser a estrutura dessa festa? Diferente de uma feira, é uma festa mesmo. É uma festa. Eu vou ainda só dar alguns pitacos, porque não pode contar tudo, que é uma grande surpresa para a população. Mas nós estamos resgatando a tradição de trazer para o centro da cidade os eventos. Nós devemos ter parque de diversão. A gente deve ter uma rota culinária, gastronômica incrível, incrível. Se você quer ganhar alguns quilinhos comendo comida boa, vai ter uma festa incrível para isso daí. Além da gente poder fazer exposições, contar com parceiros como o Senai, como o Senac, feira de adoção de animais, proporcionar o lazer e a inclusão do calçadista, da família dele. E ele chegar no evento e falar assim, ó, este evento é para mim. Eu não sei se você se recorda, na sua cabeça algum dia teve isso, mas trabalhando junto com o executivo, trabalho muito bem alinhado, intersetorial, trabalhando com entidades do setor, nós estamos prontos para poder celebrar um dia de respeito e reconhecimento a você, trabalhador, trabalhadora, ou que já um dia colaborou com o calçado, ou deve colaborar um dia em nossa cidade. É claro que a população vai recebendo mais informações a respeito dessa festa ao longo do tempo, mas já dá para dizer se vai ser um dia, se vai ser mais que um dia. Sim. O senhor citou o centro da cidade, os eventos serão realizados também em outros locais. Como é que está a montagem dessa programação? Não para, nós estamos reunindo quase todo dia com todos os secretários possíveis, com entidades de fora, porque é uma iniciativa cooperada, legislativo, executivo, intersetorial entre as secretarias. Então deve ser 3 dias de eventos que devem acontecer. Devemos ter várias atrações acontecendo em pontos específicos da cidade, que deverão ser todos divulgados, mapeados pela Secretaria de Comunicação, para que você possa ter acesso ao melhor possível, que você possa ter acesso a meios de que você um dia quis ter e fala, pô, mas já não tem, vai ter. Nós estamos trabalhando com transporte público cooperado, nós estamos trabalhando com iniciativas de transporte de passageiros para garantir que seja incluído todos os acessos possíveis a essa festa que, volto a dizer, ela é uma celebração ao calçadista. É uma iniciativa junto com o prefeito Ivan Cassara que nós estamos fazendo e é para poder celebrar o trabalhador, a trabalhadora que movimentou a nossa cidade, que movimenta até hoje e, se Deus quiser, há de crescer muito mais ainda e a nossa administração poder lembrar que foi aqui que nós demos o pontapé para o alavanque novamente do calçado da nossa cidade.
Vereador, nós teremos muitos outros assuntos, mas o nosso tempo já se esgotou. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui. Obrigado, eu agradeço. Bom, nós recebemos hoje, então, o vereador do PP, Rodrigo de Paula. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da audiência e até o próximo programa.